Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, nosso programa diário de segunda a sexta-feira, feito especialmente para a família multiespécie, para os tutores que amam seus pets, que têm os pets como membros da família, que querem que eles tenham saúde, longevidade, bem-estar, né, no núcleo aí familiar. Hoje em dia as famílias mudaram, né? Hoje em dia os pets fazem parte da nossa família e a gente precisa falar muito mais sobre isso, né? Então, compartilhe esse vídeo com vovó, pai, mãe, marido, cachorro, gato, todo mundo, para todo mundo estar, né, tendo essas informações. Eu vou produzir um conteúdo semanal para vocês, bem importante. Diariamente eu vou estar aqui trazendo para vocês coisas bem legais, tá? Que vão fazer a diferença aí na vida do pet de vocês, tá? E, pessoal, aproveita, compartilha esse vídeo com os amigos que tem pet, que amam seus pets também, que você vai estar contribuindo muito aí para a saúde desses cães e desses gatos, tá? A gente vai trazer muito assunto relevante aqui. O tema dessa semana é um tema bem bacana. É uma nova forma de cuidar do seu pet. Então, a gente vai expandir aí nesses 5 dias com coisas que talvez vocês ainda não tenham escutado, ainda nunca ninguém tenha colocado isso para vocês, mas é importante vocês terem consciência para vocês poderem fazer melhores escolhas de saúde aí para a vida dos pets de vocês, tá? E o tema de hoje, do programa de hoje, é cuidando da saúde dos cães e gatos. E eu vou trazer os 4 pilares fundamentais do PVPet, tá? Que através desses 4 pilares, a gente consegue englobar todas as questões aí importantes, né? E eu vou desmembrar durante essa semana. Hoje a gente vai começar, até sexta-feira vai ter muita coisa interessante, né? Sobre isso, para vocês poderem estar aí fazendo melhores escolhas para a vida de vocês, tá? Então, assim, vai ser uma semana incrível, vou dar clareza, né, para vocês de quantas coisas a gente precisa de atenção no estilo de vida, tá? Para manter a saúde. E se você está aí com pet em tratamento, com alguma doença aguda, com alguma doença crônica, né, e está ali sem saber o que fazer, já tentou uma coisa, já tentou outra, aquele sintoma sempre volta, esse programa vai te ajudar a expandir, né, os conhecimentos para você realmente ver quantas coisas no nosso estilo de vida que a gente pode mexer que vão melhorar esse adoecimento precoce, esse adoecimento crônico, né, que a gente muitas vezes eu vejo aqui pelo hospital, né, nesses 30 anos aqui no hospital, eu vejo como os tutores sofrem, né, indo de um lugar para o outro, tentando uma coisa, tentando outra, e sempre na superfície, né? Sempre só apagando o incêndio dos sintomas, nunca aprofundando realmente ali na raiz do adoecimento, né? E é isso que a gente vai falar aqui. Realmente é sobre a causa raiz, é sobre como a gente tratar na raiz do problema, né? Para a gente poder realmente resolver e não ficar postergando, né? Ficar adiando, né? Então, ó, os 4 pilares, né, do PVPet, a base do PVPet são: primeiro pilar, proteção; segundo pilar, prevenção; terceiro pilar, predisposição; e o quarto pilar, planejamento, tá? Qual que é o objetivo? Através do primeiro, segundo e terceiro pilar, a gente mapeia tudo que está acontecendo com o pet, a gente descobre o ponto de partida de saúde que o pet está. E com essas informações, a gente compila tudo e coloca num planejamento. E nesse planejamento, a gente vai entregar as ações dos próximos 12 meses, né, para serem feitas no estilo de vida, né, pontuais ali que o tutor vai trazendo para fazer, para realmente poder gerar mais saúde, tá? Isso vai dar clareza, direcionamento e vocês vão realmente estar praticando aí a medicina preventiva, né? Muita gente acha que a medicina preventiva envolve vermifugação, imunização, usar produtos para pulgas e carrapatos, às vezes fazer um check-up. Nossa, gente,
é tanta coisa mais profunda do que isso que a gente tem para fazer, e realmente vai fazer efeito, vai gerar saúde para o seu pet no estilo de vida, que é por isso que eu estou aqui para estar contando isso daí para vocês, tá? Então, vamos lá. No primeiro P, proteção, tá? A gente vai ter, por definição, é a ação e o efeito de proteger, resguardar, defender ou amparar seu pet dos riscos ambientais que ele pode ser exposto no ambiente de casa ou o ambiente que ele frequenta. Então, por exemplo, fora de casa também. Então, se ele vai passear na rua, se ele vai passar de carro, viajar, se ele vai para daycare, se ele vai para outros lugares, ficar em outros ambientes, né? Esse pilar, ele se estende a todos os lugares que o pet for frequentar, tá? Porque não adianta, né, a gente investir no estilo de vida do pet com várias ações se o básico a gente não fizer. Então, por exemplo, a gente investe em alimentação, boa alimentação, nutrição, investe em daycare, investe no médico veterinário, né, para levar, para fazer imunização, para fazer as coisas, compra brinquedos, faz uma série de coisas. Mas se a gente não vai no básico, que é proteger a vida dele contra os riscos ambientais que tem dentro da nossa casa, a gente isso tudo se perde, né? A gente não consegue alcançar a longevidade, né? Porque às vezes o risco está na escada, está na piscina, está na planta tóxica que tem no quintal, né? Em várias coisas que podem ter acidentes que muitas vezes eu vejo aqui que o paciente chega e já não tem mais o que ser feito, porque são emergências, né? São acidentes graves. Então, tudo que está dentro desse pilar são coisas que o paciente dá entrada em gravidade, em emergência aqui no hospital, e às vezes não dá tempo da gente fazer nada, tá? Ou então fica com muitas sequelas. Então, por isso que ele está em primeiro lugar. Proteção é resguardar a vida, né? E aí depois o estilo de vida vem depois, porque assim, não adianta a gente pensar um monte de coisa no estilo de vida e não ter aqueles cuidados básicos que põem em risco a vida dele, né? Então, isso a gente vai falar bastante aqui no programa, eu vou aprofundar depois nisso, né? E para vocês, né, por exemplo, terem uma ideia, a primeira vez que isso aconteceu comigo, né, eu já perdi 3 pets por acidente, né, por dentro desse pilar, né? 2 cães e uma gatinha, né? O primeiro cão foi minha primeira cadelinha, minha primeira cachorrinha. Ela chamava Luluzinha, tá? E eu era criança, né? Quando eu ganhei ela. Então, assim, eu era uma criança que sempre quis ter um pet em casa, então eu não tinha, né? Meus pais não tinham na época, né? E aí, então, eu pedia todo ano, de aniversário, Natal, Dia das Crianças, que eu queria um cachorro, que eu queria um cachorro, que eu queria um cachorro. Até que eu convenci meus pais e eles decidiram me dar a Luluzinha, né? Então, uma cadelinha de uma vizinha na rua, eu morava numa casa, deu cria, vários filhotinhos, minha mãe me levou lá para escolher. Imagina isso, gente, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu cheguei lá, da minha infância, né? Eu cheguei lá e aí eu vi aquela cadelinha deitada, aqueles filhotinhos, tudo mais ou menos com um mês de idade, mais ou menos 1 mês e meio. E aí logo eu bati o olho na Luluzinha, que foi que eu gostei, né? Então eles eram mestiços de poodle com cocker, né? E ela era assim cinza escuro com uma barbichinha, pelinho assim no focinho cinza claro, coisa mais linda, ó. Vou colocar a imagem para vocês verem, tá? E eu virei um grude, né, com ela. Ela era meia sombra, meu grudinho, né? Eu estava sempre com ela de coleirinha, com a guia, mesmo dentro de casa, ela não saía do meu lado. E aí eu fui crescendo com ela, e meus pais decidiram mudar dessa casa e a gente foi morar num condomínio, num prédio, né? Minha família é de Santos, nessa época a gente estava lá. E aí, até que no apartamento, quando a gente precisava viajar ou por alguma necessidade, minha mãe deixava com uma senhora. Naquela época não existia daycare, não existia creche, não existia nada disso, mas tinha essa senhora que ela tinha uma casa com quintal grande e que ela ficava com animais de outras pessoas, né, com outros cães, né? Então minha mãe deixava lá. Até que um dia a gente deixou ela lá e quando a gente foi buscar, essa senhora falou que tinha acontecido uma fatalidade e que ela tinha fugido. E quando ela falou aquilo, né, assim,
meu chão abriu, né? Eu fiquei, assim, em estado de choque, né? Sem acreditar na hora que aquilo estava acontecendo. Me deu uma crise de choro e passamos a procurar por ela, né? Por todos os lugares. Então, procurar pelo bairro, perguntar em todos os comércios, deixar foto dela, folderzinho com foto, deixar tudo quanto é lugar. Ia no abrigo toda semana para procurar saber se tinha chegado lá no abrigo de cães, né? Nas zoonoses. Morria de medo, né? Que naquela época tinha carrocinha, né? Que falavam que buscava e pegava os cães na rua. E então, assim, foi muito tempo nessa busca, nessa procura, e nós nunca encontramos ela, e também nunca eu soube o que que aconteceu com ela, né? E isso é muito ruim, porque assim, isso veio, foi vindo, né? Assim, eu fui crescendo com isso, eu fui crescendo com essa sensação de que eu ia uma hora encontrar. Então, às vezes eu vi um cachorro parecido na rua e eu olhava assim duas vezes para me certificar, né, se era ela ou não. Mas assim, já tinha passado muitos anos, né? Ela nem estaria viva. Mas como quando existe tem essa fuga que você perde, né? O cão, e você não passa pelo luto, né, da morte, você tem uma sensação que ele está eternamente vivo, né? Então, eu não desejo isso para ninguém, né? Não desejo que ninguém passe por isso, porque quando eles fogem, quando acontece isso mesmo, que eles se perdem e você não encontra, você não sabe como eles estão, se eles estão passando bem, o que que aconteceu com eles, então você fica o tempo todo, né, pensando nisso. E isso é uma das coisas, né, que faz parte daqui desse pilar proteção. Depois eu vou contar a história dos outros, tá? Num outro programa a gente vai estar contando, vou estar contando isso daí para vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui o conteúdo que eu preparei, tá? Que eu já contei aqui, até me estendi nessa história, tá? Mas é isso. Eu vou dentro aqui dentro do hospital, né? Chegam diversos casos de acidentes. É toda semana, gente, toda semana. Queda de altura, que pode ser de janela, de sacada e de escada. Às vezes do primeiro, segundo andar, às vezes o cão, às vezes acontece de cair. Então tem que tomar muito cuidado. Gatos acontece muito acidente, atropelamento na própria garagem, portão, o carro abre para o carro sair ou para o carro entrar, ou tem a fuga do pet nesse momento. Às vezes atropela dentro da garagem, próprio pet, né, a própria família. Então, assim, são coisas que chegam assim que a gente fala, é surreal, às vezes vaso cai em cima e machuca o pet. Então, assim, parece que é óbvio, né? Às vezes eu falo para a gente fala aqui para a equipe, a gente precisa falar isso para os tutores, porque o tutor pega o pet. Para a gente vê tanto isso aqui dentro acontecer que para a gente é muito óbvio, mas às vezes a pessoa que pega o pet e leva para casa, ele não acha que aquilo é realmente um risco para o pet, mas é, né? Então, esse pilar a gente tem que olhar bastante para isso, tá? O segundo pilar, que é a prevenção, é a ação antecipada para ajustar o estilo de vida com a intenção de evitar doenças ou a progressão delas, sejam elas doenças físicas, mentais ou emocionais, tá? Eu gosto muito de comparar o organismo do nosso pet a um aquário, né? Fazer essa analogia, né? E o aquário, ele pode estar limpo e saudável, ou ele pode estar sujo e adoecido. E se ele fica sujo, adoecido e turvo, né, os peixinhos adoecem, podem morrer, né? E a mesma coisa acontece com o organismo dos nossos pets, né? 80% do organismo dos pets é formado por água, né? E então a gente precisa entender que, fazendo essa analogia, que as células do organismo dos pets são como os peixinhos, né? Eles têm que estar num ambiente favorável, com temperatura ideal, pH ideal, tem que ter oxigênio, né? O aquário para os peixinhos, os filtros têm que estar funcionando para filtrar aquelas contaminações que vão ficando dentro do aquário. O alimento que coloca para o peixinho tem que ser o alimento certo para aqueles peixinhos, porque senão eles vão adoecer, né? E no organismo dos nossos pets acontece a mesma coisa, né? Só que o que acontece? Os pets, eles têm já nascem, né? O organismo tem uma inteligência nata, que já faz essa autorregulação, já faz a detoxificação e toda essa regulação do organismo, né? E tudo que passa pelo organismo também passa por um processo de
detoxificação, tem os filtros, tem o oxigênio, tem a nutrição, né? Então, tudo é muito parecido. Mas quais são os filtros, né, do organismo do nosso pet? São rim, fígado, intestino, pulmão, todos eles fazem esse trabalho, né, com todo, no organismo do pet, e eles têm que estar bem para que tudo corra bem. Qual que é o grande problema que a gente tem, né, nos dias atuais? É que os nossos pets, assim como nós, eles são expostos a muitos contaminantes. Então, o ar está poluído, o solo está poluído, muitos contaminantes, produtos químicos, né, que são usados neles, né, é colocado pesticida, como produto de pulca-rapato, né, produtos para pulca-rapato, veneno. Então, banhos com shampoos, cremes, né, banho seco, perfume, que tem metais tóxicos, que tem produtos químicos, né, que eles acabam absorvendo, ingerindo, porque eles lambem, né, a pelagem. Produtos que são passados na casa, né, que aí o chão fica com o produto, eles vão lá, pisam, lambem o chão. Então, eles são muito expostos, o organismo deles é muito exposto a contaminantes. E aí, o que acontece? Os filtros, né, o organismo que tem essa inteligência nata de cuidar do terreno biológico, não dá conta. Então, a gente precisa entrar com ações, entrar com terapias para ajudá-los a manter o aquário limpo, né? Mas o que a gente precisa saber primeiro? É como que tá, qual que é o ponto de partida, né? Então, assim, o corpinho, né, do seu pet, o aquário tá limpo ou o aquário tá sujo, né? Porque quando já tem muita contaminação no organismo, muita contaminação no terreno biológico, que o organismo não está dando conta de eliminar, já inicia ali o processo de adoecimento, né? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual é o ponto de partida, né, de saúde que os nossos pets estão. A partir disso, quando a gente sabe, né, qual que é o ponto de partida, a gente consegue tomar as ações de saúde. Vai ver, vamos precisar fazer uma detoxificação, vamos precisar mudar a alimentação, ele precisa oxigenar mais, ele precisa o pH precisa melhorar, o pH não está bom. Então, assim tudo é orquestrado no organismo, né? E se ele perde o equilíbrio, se ele não está bem, se ele o organismo não está funcionando legal, o adoecimento se instala, tá? Aí não adianta a gente ir lá e só resolver o sintoma, querer. A mesma coisa que a gente pegar, tá o aquário sujo. Aí o peixinho adoece, que é a célula. Aí a gente vai lá e dá um, um remedinho pro peixinho se sentir melhor, melhorar a dor, muda lá. Mas mantém ele naquele aquário contaminado. Resolve? Não resolve. A gente precisa cuidar do ambiente, do organismo inteiro, né? Para que a saúde seja restabelecida, tá? Então, é sobre isso que a gente traz, né? Quando a gente vai falar de prevenção, a gente vai lá, e aí tem um monte de fatores aí, né? Que eu vou estar falando no decorrer da semana, tá? Mas dentro de prevenção, a gente vai falar de tudo que precisa ser para manter essa maquininha, né? Que é o corpinho deles, tá? O terceiro P é a predisposição. E na predisposição, a definição é a maior probabilidade que o pet tem de nascer ou desenvolver no decorrer da vida algumas doenças, de acordo com a herança familiar, a gestação da mãe, biotipo, raça, idade, porte, ambiente que vive e estilo de vida com a família, tá? Então, nesse pilar, a gente enxerga e avalia, né, o pet de forma bem individual, porque para a gente detectar o que aconteceu, por exemplo, o ponto de partida, quando a gente pega um pet, um filhote ali, no primeiro ano de vida, a gente já precisa investigar para saber se ele já nasceu com alguma alteração, né? Então, tem algumas predisposições, eu vou usar exemplo, né, do bulldog francês, por exemplo. O bulldog francês, ele tem uma predisposição a já nascer com algumas vértebras mal formadas, que a gente chama de hemivértebra, tá? E essas hemivértebras, o que elas fazem? Elas geram uma instabilidade na coluna. Então, a gente precisa saber se ele tem hemivértebra, quantas hemivértebras ele tem e onde essas hemivértebras estão localizadas. Eu peço para o tutor já verificar isso no primeiro ano de vida, tá?
Então, tem que fazer uma radiografar a coloniazinha total, sabendo se tem e onde tem e quantas tem, a gente consegue falar as coisas do estilo de vida, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que tem que tomar cuidado, né? Realmente, por quê? Qual que é o risco? Com essas hemivértebras e a instabilidade que gera na coluna, o bulldog francês é um cão que ele precocemente pode parar de andar, né? Ter uma hérnia de disco. Por quê? Porque abusou, estava fazendo exercícios de alto impacto, pulando demais, fazendo coisas que ele tinha hemivértebras, tinha algumas hemivértebras na coluna, acaba lesionando a medula e ele acaba tendo um problema muito precocemente aí com hérnia de disco, tá? E a hérnia de disco ela tem vários graus e algumas vezes pode até levar à morte. Então, é muito importante a gente estar olhando para isso. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Só o exemplo do bulldog. Por exemplo, ainda o bulldog francês e as raças braquicefálicas, que tem o focinho achatado, né? Eles têm uma predisposição a ter estenose nasal, que a gente chama de síndrome do braquicefálico. A estenose nasal, narizinho fechado, pode ter prolongamento de palato. Isso faz com que eles não respirem tão bem, eles respirem mal, né? Então, o oxigênio é vital, é muito importante para o organismo. Eles fazem a troca de ar e eles refrigeram o corpinho deles através de arfada, respiração. Se ela não está eficiente, não está eficaz, eles acabam tendo problema com isso. Então, a gente pega muito bulldoguinho, que quando em dias muito, muito quentes, eles intermam, né? Eles superaquecem o corpinho deles e passam muito mal. Vem internado, emergência, a gente tem que tomar uma série de providências, né? Existe risco de vida. Também, eles roncam e às vezes não conseguem ter um sono, né? Tão restaurador, né? Um sono, dormir bem a noite toda. Por quê? Porque eles têm o prolongamento de palato. Então, a gente descobrindo, olhando isso, examinando isso logo no primeiro ano de vida, são coisas que a gente consegue resolver. Existe cirurgia simples, uma cirurgia estética bem simples de ser feita, mas que aí já muda a vida daquele pet. Ele já demonstra, ele já fica com mais disposição, ele já consegue fazer mais atividades sem cansar, né? Então, assim como o Bulldog, tem todas as raças têm uma lista de predisposições que a gente precisa checar. Algumas podem ser de nascença, outras que a gente sabe que podem acontecer no decorrer da vida deles, mas aí entra, entra a epigenética, que são as ações de saúde no estilo de vida, para a gente evitar que essas predisposições aconteçam, né? Então, quando a gente está trabalhando com a medicina preventiva, a gente está pensando lá na frente, naquilo que nem está acontecendo, mas a gente sabe que pode acontecer, que tem uma predisposição para acontecer, e a gente já entra com ações hoje para aquilo não acontecer amanhã, né? Evitar que aquilo aconteça. Então, a gente pensa, olha lá para frente e já toma as ações agora, não adianta esperar acontecer. Depois que aconteceu, às vezes já é tarde demais. A gente vai ali só apagar incêndio, não é assim, né, que a gente vai fazer com que eles tenham longevidade, né, com que eles vivam aí felizes e bem ao nosso lado, tá? Então, hoje em dia, o que é importante saber? A genética não está no comando, quem está no comando é a epigenética, tá? A gente consegue trabalhar com a epigenética no estilo de vida e ela liga e desliga os genes. O que faz? Se eu posso, através da epigenética, fazer com que eu tenha uma mudança no gene que ele não manifeste uma doença que ele tem predisposição. Então, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer no estilo de vida, através da nutrição, através da nutrigenômica, através de biofísica, através de uma série de coisas bem fáceis e que estão a nosso alcance, né? Que podem ser feitas aí para a gente poder estar prevenindo, tá? E aquelas predisposições familiares, né? Então, cada pet vem, né, de uma família e eles podem carregar heranças aí genéticas familiares também, não apenas raciais, tá? Então, é bem importante esse pilar, a gente vai falar bastante sobre isso aqui também no programa, tá? E aí, uma outra coisa importante também é que muita gente acha que o SRD, né, o cão sem raça definida, mestiço ou vira-lata, né, como se fala, que eles têm menos chance de adoecer do que o cão de raça, que eles não têm essas predisposições, mas sim, tá? Eles também têm predisposições, eles também têm essa herança genética e eles também
se não tiverem um estilo de vida saudável, podem adoecer precocemente, tá? E não conseguir chegar aí na longevidade tão desejada. Então, isso é uma crença popular, achar que o cão mestiço, né, é mais saudável, né, vive mais do que o cão de raça. Isso não é verdade, tá? E isso foi comprovado através de um trabalho, tá, de um estudo que teve na Universidade da Califórnia, que eles analisaram mais de 90 mil prontuários, acompanharam milhares de casos, né, durante 5 anos, e fizeram, né, trouxeram essa pesquisa com esse dado, que para nós é muito importante, porque hoje em dia, cada vez mais as famílias têm cães mestiços, né, adotam muito, a gente faz todas essas campanhas, né, de adoção, e realmente precisam saber que eles precisam ter os mesmos cuidados que um cão de raça. O que a gente vê também aqui? Muitas vezes a família tem um cão mestiço que adotou, tem um outro cão de raça, às vezes que a pessoa comprou, e às vezes acha que para esse aqui não precisa tanto, porque, não, ele não tem tanto problema, esse aqui tem mais problema. Não existe isso. Precisa cuidar igual dos dois, de raça e mestiço, tá? É mestiço entre raças. Tem raças lá, e às vezes a gente consegue detectar alguma coisa com o exame, tá? Mas mesmo assim, a gente nunca. A predisposição, ela nunca é uma sentença. Nunca pode dar uma sentença, né? Falar, ai, não tem jeito, ai, porque ele tem isso. Não, tem jeito sim, tem muita coisa para ser feita. Ela tem que ser usada como um sinalizador para a gente poder tomar as ações de saúde. Tá? Então, nunca deixe ninguém dar uma sentença de morte, de curto tempo de vida, de nada disso para o seu pet, porque tem muita coisa que a gente pode fazer sempre, e aí só tem que encontrar as pessoas que fazem, tá? Que isso é importante. Aí, então, a gente agora parte para o quarto P. Mas antes, eu quero falar uma coisa importante para vocês, que eu não vou me estender nessa coisa da predisposição, não vou me estender, porque a gente vai falar disso mais para frente. A gente, essa semana, vai ter um programa bem legal que a gente vai falar de aprimoramento do estilo de vida, e eu falo mais. Mas que é vocês abrirem o radar para vocês da epigenética. A epigenética, na medicina veterinária, já é muito, a gente já trabalha muito com epigenética, e na medicina humana também. Então, vocês têm que olhar para isso, esse aprimoramento do estilo de vida, e olhar para diversos pontos de ajustezinhos que a gente faz na rotina, que vão evitar o adoecimento e vão fazer a remissão de casos de atopias, de casos de cães que têm muito problema de pele, muito problema de otite, muito problema intestinal, muito problema de tosse, de uma série de coisas que aparecem, que são só sinais, sintomas que esses pets vêm aqui, mas que se a gente faz uns ajustes no estilo de vida, a gente consegue eliminar isso, tá? E fala, nossa, milagre, não é milagre, é epigenética, é aprimoramento de estilo de vida, é estilo de vida individualizado para aquele pet, tá? Então a gente não bota todo mundo na mesma caixa. A gente tem que olhar individualmente para aquele pet, ver o que aquele pet é bom para ele, o que é compatível para ele, e aí a gente começa a mudar a vidinha dele, tá? Então, a gente vai agora para o quarto P, que é o último pilar, que é o planejamento. Então, no planejamento, né? Vou colocar uma definiçãozinha aqui. Ele é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo, nesse caso, a saúde e bem-estar e longevidade dos nossos pets, tá? Então, o planejamento é quando a gente compila tudo que a gente tem, organiza tudo que a gente tem daquele pet, e aí a gente traça um plano, traça uma estratégia, né? E quando a gente monta o planejamento aqui, é justamente isso que a gente faz. A gente pega essas informações do primeiro pilar, do segundo pilar e do terceiro pilar, aí a gente descobre o ponto de partida que o pet está, e aí, baseado nisso, a gente monta uma estratégia de saúde aí para o próximo ano, né? Que se o tutor for cumprindo aquilo, não fica cansativo, não desgasta, não faz tudo de uma vez, como acontece quando chega aí com um problema de adoecimento agudo, né? E a gente consegue ir fazendo uma geração de saúde bem legal, tá? Então, no PVPet, a gente trabalha com essa visão, né, de medicina preventiva integrada, medicina sistêmica, né? A gente vê o PET como parte de um sistema familiar, né? Ele faz parte daquele sistema. Então, tudo que acontece naquele sistema familiar impacta
né? Também o pet. Então, tem famílias que são numerosas, tem família de um, né? Um tutor e o pet, tem família que é um casal, né? Que está com aquele pet, que ali está quase como um filhinho ali, às vezes no começo do casamento. Tem a família que tem filhos, tem, né? A casa tem mais gente, é mais numerosa, aí tem os pets junto com as crianças, com os adultos, às vezes tem idosos, né? Então, são várias situações. Às vezes a família está passando por momentos bons, às vezes a família está passando por momentos ruins, momentos de adoecimento, momentos de tristeza, né? E o pet faz parte desse sistema, faz parte disso tudo. E ele é impactado também com isso. Então, a gente também precisa ter esse olhar. Aqui a gente tem várias trocas, né, com as famílias que vêm. A gente conversa muito sobre isso, né? A gente traz e quer escutar as questões familiares, porque nos ajudam também a ajudar mais, né? Porque aí a gente ajuda os pets e a família também é uma coisa a menos ali, né? Porque realmente parece que é uma cascata, né? Quando acontece um problema familiar, vai acontecendo uma série de coisas e o pet também, e às vezes as famílias chegam aqui e pedem ajuda para nós, tá? Então, tem toda essa visão, a gente tem uma visão bem ampla aí de tudo que cerca o cão e o gato, tá? É, a gente também tem uma coisa, né, que a gente não pode contar com a sorte, né? Você sabe que o símbolo do PVPet é um trevinho de 4 folhas, né? Que simboliza uma série de coisas, mas que para nós, no PVPet, a gente sabe que a sorte mesmo a gente constrói todos os dias, né? E toda vez que eu olho para o trevinho, eu penso nisso. Sim, eu quero sorte e eu construo ela todos os dias na minha família, nos meus pets, para todo mundo, né? Então, eu quero também que vocês sigam esse caminho, né? Dessa construção, construir a sorte aí, né? De vocês. E é por isso que eu vou estar aqui de segunda a sexta-feira falando para vocês. Normalmente os programas não vão ser longos, vão ser mais curtos. Talvez essa semana eu me estenda um pouquinho mais, porque eu vou trazer um pouquinho da base, né? Das coisas que eu vou estar falando aqui. Mas eu quero trazer para vocês mais pílulas para vocês irem refletindo no dia a dia e vendo o que vocês podem olhar, o que está acontecendo aí na casa de vocês, com a família de vocês, com seus pets, e vocês possam ir pegando isso e colocando em prática, em ação, tá? Quem vai vir dar tchau aqui? Quem que vai vir dar tchau aqui? Ó, quem vai vir dar tchau? Ai, a minha cacauzinha vai vir dar tchau. Ó, meu bebê. Então, pessoal, até amanhã. Amor, atitude e ação. Cuidem-se.